Estou muito feliz de estar aqui na casa de Deus mais uma vez, para poder louvar e exaltar o nome dele, aquele que nos tirou do mundo, aquele que deu a sua vida por nós, ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos ter uma chance de salvação. Muitos gostariam de estar aqui e não podem, mas graças a Ele, graças ao Espírito Santo que tocou os nossos corações, nós viemos aqui adorar e exaltar o nome de Cristo. Ele salvou as nossas vidas, Ele nos tirou do charco de lodo, e por isso nós temos de ser gratos pela oportunidade de estar aqui. Irmãos, Mateus 5, versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler aqui para não perdermos tempo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, nós vamos fazer uma explanação textual, nós vamos acompanhar os versículos. Mas antes, uma pequena introdução a essa passagem aqui, muito conhecida por nós. Eu acredito que todos aqui já leram, senão não deveríamos ler, porque essa é a primeira parte do que é conhecido como o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é basicamente o quê? A constituição do reino de Deus. Todo país tem uma constituição, o Brasil tem uma, os Estados Unidos tem uma, e o reino de Deus também tem uma constituição, porque o reino de Deus é constituído de regras. E essas regras estão explanadas aqui no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa aqui no capítulo 5, ele vai até o capítulo 7, versículo 29, se não me engano. E é nele que está discutindo todas as regras que Cristo pessoalmente nos ensinou pessoalmente os seus discípulos, e a nós, através da Bíblia, da santa palavra dele que aqui está contida, e que nós devemos seguir. São conjuntos de regras que nós devemos seguir. É onde inclusive, foi baseada a proclamação de fé nas Assembleias de Deus. No Sermão da Montanha, tem incluso também no capítulo 6 o Pai Nosso. Então ele é muito complexo, ele é bem grande, bem extenso. Mas para nós podermos ter um entendimento aqui dessa parte que a gente acabou de ler, nós acabamos de fazer a leitura, no capítulo 3 de Mateus, João Batista estava pregando o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. E esse arrependimento não é um arrependimento normal. Do grego vem a palavra metanoia. Metanoia quer dizer um arrependimento profundo, uma mudança de caráter, uma mudança no coração, aquela mudança que somente Cristo pode proporcionar àqueles que o aceitam. Somente Cristo, quando trabalha no coração, o Espírito Santo, quando entra no nosso ser, somente Ele pode produzir esse arrependimento, essa transformação e essa mudança. E as bem-aventuranças são as características de quem passa por essa metanoia, são as características de quem passa por essa transformação. E aqui nós vamos agora explanar elas, nós vamos fazer o acompanhamento, porque muitas vezes nós lemos aqui essa passagem, mas nós não entendemos quem são os mansos, quem são esses, os humildes, ou em algumas Bíblias, os pobres de espírito. E agora nós vamos explanar e nós vamos ver as características que todos os crentes devem ter, e não precisam ter, eles devem ter. Todo crente que passou pela metanoia, ele tem essas características da bem-aventurança. No capítulo 3 nós vemos aqui que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Quem são esses pobres de espírito? Pobre de espírito é aquela pessoa que sabe reconhecer a sua miséria, que sabe reconhecer a sua infinita pequenez. É aquela pessoa que ela não se exalta, ela não consegue se colocar acima dos outros.
Ela é uma pessoa que ela reconhece que ela é dependente de Deus. Ela reconhece a sua dependência em Jesus Cristo. Ela reconhece que sem Ele nós não somos nada. Aleluia! Somente esses que se arrependem, somente esses que reconhecem que depende dEle, herdarão o reino dos céus. Aleluia! Há muitos hoje, nas igrejas de modo geral, que falam: eu sou, eu fiz, eu faço e aconteço, eu vou lá e eu profetizo, eu vou lá e falo e confesso que não sei o quê. Meu irmão, Jesus te pega, rapaz. Nós temos que ter esse pensamento de que nós não somos nada. Se não for por Ele, quem somos nós? Se não fosse a morte dele na cruz, nós estaríamos aqui, nós não teríamos essa possibilidade de estar aqui. Nós não poderíamos louvar e exaltar o teu santo nome. Nós não teríamos a possibilidade da salvação. Oh, aleluia! Se não fosse por Ele, somente os judeus teriam acesso à palavra, porque nós seríamos os gentios não tinham acesso. Oh, glória! Se não fosse pela sua morte na cruz, o que seria de nós? O que seria de nós? Nada! Apenas réis mortais. Oh, glória! Aleluia! Por isso, para ter salvação, para termos acesso ao reino de Deus, devemos reconhecer a nossa pequenez. Devemos deixar o eu de lado. Como diz a Bíblia, que Ele cresça e eu diminua. Oh, aleluia! Que a glória dele cresça nas nossas vidas e que o nosso ego vai lá para baixo, que nós deixamos o nosso ego de lado, jogamos de canto, porque Ele é maior que tudo e sem Ele nós não somos nada. Aleluia, aleluia. Quando nós continuamos aqui no capítulo versículo 4, nós lemos aqui que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Quem são esses que choram? Esses que choram são aqueles que, quando erram, eles se entristecem, eles se oprimem, ele fica deprimido, ele fica triste, ele fica chateado, ele começa a chorar, ele começa a implorar pelo perdão de Cristo, ele confessa: Pai, errei, me perdoa. Porque tem muita gente que hoje no mundo que a gente vive, dentro das igrejas inclusive, que nós às vezes falamos: aconteceu, nós erramos, e tá bom, deixa eu falar, passou. Mas não. O bem-aventurado, aquele que chora, é aquele que se arrepende, que se ajoelha, faz: Pai, errei. E estes serão consolados, porque o Pai reconhece, ele vai perdoar o erro, e ele vai chegar: meu filho, vem cá. Ele dá aquele abraço de pai, ele dá aquele carinho de pai. Imagina assim, quando a gente está assim, imagina quando você está orando, você sente com um calor assim, ele abraçando, ele chegando assim: filho, não temas, eu estou contigo. Eu morri na cruz para perdoar os seus pecados. Eu só preciso que tu confesse e tu se arrependa. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele está lá para nos perdoar. Mas nós temos que se arrepender de coração e não voltar a pecar, porque Ele tem disso, senão se torna iniquidade. Aleluia! O crente, ele também chora pela imundície que está ao seu redor. Ele chora quando o seu irmão está na pior, quando o seu irmão está na dificuldade, quando ele vê a imundície que está no mundo, ele vê aí as pessoas passando necessidade aos milhões, ele vê um filho matando pai matando filho, ele não consegue, ele vê esses crimes que vêm acontecendo horripilantes contra crianças, e o crente ele se apega a esse quebrado e fala: Pai, cuida dessas crianças. Abençoa essas crianças, meu Deus, essas pessoas que estão aí no mundo. Por quê? Porque ele é quebrantado, porque ele chora aos pés do Pai, porque ele é bem-aventurado e o Pai o consola. Aleluia! A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10, que o Pai, quando nós pecamos, o choro nos leva ao arrependimento. E quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo vem e nos consola. Por isso que a Bíblia de Jesus falou: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Ele já nos mandou o Consolador. O Consolador está aqui nesta noite. Ele está aqui pronto para te consolar. Ele está aqui pronto para cuidar de você. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Quando nós vamos para o versículo 5,
garantia das duas primeiras passagens que a gente leu aqui agora. Porque o crente, quando ele é manso, ele chora quando ele erra. Ele chora pelo próximo. Ele tem compaixão pelo seu irmão. Ele tem compaixão por aqueles que estão lá fora. Ele tem a graça de Cristo na sua vida. E ele fica lá, ele se entristece. Mas ele também é pobre de espírito porque ele reconhece que grande é o Pai, grande é o Cristo, grande é o Espírito Santo nas nossas vidas. Oh, aleluia! O manso, aqui muita gente lê e fala que é aquelas pessoas introvertidas, aquelas pessoas sossegadas, mas não, o manso é aquele crente que ele olha uma briga, ele vai lá e ele apaga. Ou quando alguém briga com ele não sai na mão, como a gente fala aí fora. Ele vira as costas, ele deixa pra lá, ele fala, deixa eu abençoar, meu irmão. Deus cuide da sua vida. E o Espírito Santo seja com você. Se arrependa, ele prega a palavra. Aleluia! O próprio Jesus nos falou sobre mansidão. Quando nós lemos no próprio Sermão da Montanha, no versículo 38 e 39, no capítulo 5. E Jesus fala para a gente virar outra face quando alguém vem nos agredir. Então que nós tornamos mansos, porque os mansos herdarão a terra. E que terra é essa? Quando a Nova Jerusalém estiver na terra, que nós estivermos reinando em Cristo, essa vai ser a terra que os mansos herdarão. Os mansos estarão reinando com o Pai, estarão reinando com o Filho, estarão reinando com o Espírito Santo. Amém? Versículo 6, irmãos. Estiver acompanhando, vamos lá. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória a Deus, aleluia. A justiça que citada é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo, ela vem para aquele que tem fome, como Jesus falou, como nessa manhã, aquele jorra água viva. É aquela justiça que você quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Ela vem para o crente de diversas formas. Aquele crente que tem fome de ouvir a palavra de Deus, ele tem fome de buscar a palavra de Deus. É aquele crente que não perde tempo no Instagram, sendo que ele podia estar lendo a palavra de Deus. Ele tem fome, ele quer se alimentar mais, ele quer se alimentar mais, ele quer se alimentar mais, ele quer comer e ele não fica farto. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre entra na gente e a gente quer mais, 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 e não consegue parar. E eles serão fartos. Por quê? Serão fartos lá em cima quando estiver vivendo junto da justiça de Deus, reinando a destra do trono. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! O crente que tem fome e sede de justiça, ele não consegue ver uma desigualdade com o seu irmão. Ele defende o seu irmão. Como assim não? Defende o seu irmão. Porque ele é justo. Ele não aceita aquilo que é errado. Ele não aceita aquilo que o mundo acha normal, mas para nós não é normal. O crente é diferente. O crente, ele não vai para essas coisas de pirataria, por exemplo. O crente, ele tem fome de justiça, ele tem sede da palavra de Deus. Ele quer sempre estar na presença de Deus. Então, quando ele pode estar aqui na terça-feira, ele vem na terça-feira, porque ele está com fome, ele está com sede. Quando o crente pode estar aqui na quinta-feira na oração, ele vem. Por quê? Porque ele quer buscar mais, ele quer buscar mais, ele quer buscar mais. E ele será saciado. Ele será saciado por Cristo. Aleluia! Aleluia! O próprio Jesus falou: vocês serão saciados e serão bem-aventurados. Bem-aventurado aqui quer dizer o quê? Feliz. O crente que busca a justiça de Deus, o crente que busca a palavra de Deus, ele é feliz. Ele pode passar até por alguma dificuldade aqui na terra, mas ele é feliz. Porque ele sabe que a felicidade real não está aqui. Ele sabe que o que está preparado para nós não está aqui. Está lá em cima. Oh, glória, aleluia. Ele não deixa as banalidades do mundo atrapalhar a sua adoração.
alcançarão misericórdia. E aqui nós vamos para a etimologia da palavra, para a origem da palavra. O que é misericórdia? O irmão Walter até falou hoje, a palavra misericórdia vem do grego. E o significado dela no dicionário Oxford, eu até trouxe aqui, é sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que cai em desgraça, dó, paixão, piedade. Ou o que a gente usa aqui na Bíblia, que a Bíblia diz que é um misericordioso, um ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, graça, clemência. O crente misericordioso, quando alguém faz com ele perdoa, ele não guarda rancor. O crente misericordioso, ele não é vingativo. O crente misericordioso, ele tem a graça de Cristo Jesus. O que Jesus fez quando estava na cruz? Ele falou: vou descer aí e vou matar tudinho. Não, Pai, perdoa. Jesus, aquele que foi morto, o inocente que foi morto por toda a humanidade, ele perdoa. E quem somos nós para não perdoar um irmãozinho que enviou a cara para a gente? Aleluia! Uma viradinha de olho. Muitas vezes a gente fica bravo com uma viradinha de olho. Então, irmãos, nós devemos ser misericordiosos. Nós temos o coração de Cristo, a graça de Cristo nas nossas vidas. E Ele nos diz para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Está escrito aqui na oração do Pai Nosso que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, irmãos, nós temos que ter a graça de Cristo, nós temos que ter Cristo como nosso norte. Ele é a nossa bússola. Se nós seguimos Ele, se nós seguimos a bússola moral da igreja, que é Cristo, nós vamos ser misericordiosos, nós seremos bem-aventurados, seremos felizes, como está aqui na palavra de Deus. Aleluia! O crente misericordioso, ele ajuda aqueles que estão passando necessidade. Não estou dizendo que ele banca, estou dizendo que ele ajuda, ele faz aquilo que ele pode. Se ele não pode ajudar de uma forma financeira, ele ora para aquela pessoa. Ele coloca a vida dele na mão de Deus. Ele apresenta, ele intercede pelo seu irmão. Muitas vezes, irmãos, a gente vê hoje em dia muitos relatos de que o amor entre os irmãos parece que está se findando, mas não. Nós temos a obrigação de olhar para a palavra de Deus e falar: Senhor, porque se eu estou errando em alguma coisa, me corrija. Senhor, me ajuda. Nós temos que, a palavra de Deus, está escrito aqui, está claro aqui. Não há o que a gente questionar. Aleluia. Então agora o crente misericordioso, ele vai lá, ele ora pelo seu irmão, ele apresenta a vida do seu irmão, ele ajuda como ele pode, ele ajuda os pobres, os oprimidos, os cansados. E Cristo terá misericordiosa com ele, misericórdia com ele. Porque ele vai perdoar, ele perdoou todas aquelas ofensas que nós tivemos. Ele perdoou tudo aquilo de errado que nós fizemos. A partir do momento que nós entregamos as nossas vidas, ele passou borracha. Antigamente, lá em Israel, eles faziam sacrifício para cobrir o pecado. E Cristo morreu na cruz para simplesmente apagar o pecado. O pecado foi extirpado. As nossas falhas foram extirpadas, porque Ele morreu na cruz por nós. Ele teve misericórdia por nós. Nós não podemos ter misericórdia pelo nosso irmão. Oh, aleluia! O crente, ele não é vingativo, ele é manso. Nós falamos aqui, ele é manso. Ele tem a graça de Deus na sua vida. Até porque, se tiver a justiça divina, vem de lá, não vem de nós. A justiça humana pode até falhar, mas a justiça de Deus não falha. Então a graça de Deus, ela é sobre as nossas vidas. Aleluia! Quando nós vamos ao versículo 8, o versículo 8 fala: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que são esses limpos de coração? Ele tem o seu coração exclusivo para Deus. Ele não tem ídolos. Ele não divide a sua adoração. Ele não divide a sua atenção com outras mundanices. Ele não está aqui na igreja, no culto, louvando a Deus, e não está lá fora cantando qualquer outra porcaria que não seja de exaltação ao Pai. Ele está aqui, o coração dele é exclusivo, o coração dele é limpo, o coração dele é purificado. Ele não tem dois senhores. O coração dele é somente Cristo. Ele entregou o seu coração totalmente ao Pai. Aleluia!
Deus, aleluia. Eles receberam uma nova natureza, porque sem Cristo jamais veremos ao Pai. João 14, versículo 6. Então, aquele que tem o coração limpo, ele vai ver a Deus, conforme está escrito na palavra. Porque se nós não tivermos Cristo, como chegaremos ao Pai se Ele é a porta? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se nosso coração não for exclusivo dele, vai ser de quem? Como é que nós vamos para o céu? Como é que nós teremos certeza da nossa salvação? Aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Então, irmãos, que o nosso coração seja limpo, que o nosso coração seja entregue totalmente ao Pai, que o nosso coração seja todo dele, que a graça dele revista o nosso coração, que nós sejamos cheios da sua glória, cheios da sua unção, porque felizes são aqueles que têm o coração puro, felizes são aqueles que têm o coração limpo, que têm o coração somente para Cristo, voltado a Cristo. Aleluia. Versículo 9: bem-aventurados são os pacificadores, felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? A igreja. O que nós pregamos? Uma mensagem de paz. A salvação é o que? É a paz. A paz que Cristo coloca dentro da gente, a paz que nós teremos lá em cima na glória, louvando e exaltando o nome dele por toda a eternidade. Aleluia. A paz do perdão, a misericórdia de Jesus nos concede, e concede a todo aquele que entrega a sua vida para ele. Glórias a Deus, aleluia. Nós somos aqui os pacificadores. O pastor até fez, a gente vai ter o evangelismo no domingo que vem. Nós vamos propagar o quê? A paz, a mensagem de paz, a mensagem de salvação. Porque a salvação ela nos leva a paz, nos leva a ter uma paz com Cristo. O mundo pode estar pegando fogo, mas a igreja está em paz, porque o nosso coração é dele, a nossa vida é dele, e a nossa salvação pertence a ele também. Oh glória, aleluia. O crente, quando ele vê uma briga, ele faz o quê? Ele apaga, ele traz a paz. Ele pega duas pessoas que estão em confusão, ele leva a paz, ele leva Cristo, ele apresenta a Cristo e fala: meu filho, ó, arrependa-se, porque eis que é chegado o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O crente, ele apazigua. O crente, onde ele chega, ele leva paz, ele leva Cristo com ele. O pastor deu testemunho aqui uma vez que ele estava no hospital e a irmã viu, ele estava paisando e viu um brilho diferente, porque o crente ele tem um brilho diferente. O crente ele brilha, o crente é luz. Aonde ele chega, ele ilumina. Aonde ele chega, as trevas não importam, as trevas dissipam. Por quê? Porque ele ilumina. O crente é o sal da terra. Jesus fala aqui no Sermão da Montanha, um pouquinho mais para frente, que o crente, nós somos o sal da terra. O que é o sal? Para que serve o sal? O sal, onde você coloca, ele pega o sabor, ele faz o que? Ele aguça. O crente ele faz o quê? Ele leva coisas boas. O sal deixa a comida gostosa. E o que nós fazemos? Nós deixamos o ambiente melhor. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, a luz de Deus nos ilumina. E o crente leva a paz, o crente leva a salvação. Aleluia. Versículo 10: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O crente é perseguido. Meu irmão, se tu não é perseguido em algum lugar da tua vida, na escola, no trabalho, na faculdade, tu está tendo sempre errado. Porque o mundo não aceita a gente. O crente ele é perseguido. Se você é crente, se você prega a palavra de Deus, se você louva, se você tem testemunho, você é perseguido. Aonde quer que você vá, tem sempre alguém olhando. Tem sempre alguém olhando nos olhos. Por quê? Porque o crente ele é perseguido. Eles perseguiram a Cristo, Jesus falou. Eles perseguiram a mim, também não perseguiram a vocês. Aleluia. Glória. Glórias a Deus. Quantas vezes eu não já ouvi testemunhos, ou já aconteceu comigo, de porque descobriram que era crente, muitos pegaram e viraram a cara no trabalho, na faculdade, ou já vi casos de irmãos que fazem faculdade, principalmente da área de humanas, e
o professor descobre que ele é crente e quer usar ele como bode expiatório, quer usar o que tentar humilhar o irmão. Por quê? Porque eles não aceitam a verdade. Eles acham que aquela imundície que tem lá fora é coisa boa. Aí quando nós apresentamos coisa boa, eles não querem. Por quê? Porque eles querem viver na libertinagem, querem viver nesse mundo livre deles. Sendo que nós temos a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é Cristo. A verdadeira liberdade está nele. Ele nos libertou. Eles estão acorrentados ao pecado. Eles estão acorrentados à condenação eterna. Oh, aleluia! Eles estão condenados, infelizmente. Porque muitos ainda serão salvos. Por quê? Porque eles não permitem ouvir a palavra de Deus. Oh, glória! Muitos preferem perseguir do que simplesmente ouvir uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança. Porque essa aqui é a verdadeira mensagem de esperança. Essa aqui é a verdadeira mensagem de paz. É a verdadeira mensagem de conforto. Aleluia! Oh, glória! E aí eles não aceitam, porque a igreja verdadeira, ela não se mistura. Infelizmente tem muitas denominações aí que elas estão se misturando com o mundo. Aceita qualquer coisa lá dentro. Mas a igreja verdadeira, ela não aceita. A luz, ela não se mistura com as trevas. A luz, ela dissipa as trevas, ela põe para fora. E a igreja verdadeira é a luz. Oh, aleluia! Nós carregamos a luz do Espírito Santo nas nossas vidas. Oh, glórias a Deus, aleluia! O reino dos céus não anda de mãos dadas com o reino da perdição. O reino dos céus, ele é exclusivista. Tem muita coisa que está na moda agora, o pastor falou de igreja exclusiva, mas tem igreja exclusiva para outras coisas que não devem ser incluídas na igreja. E a nossa igreja, ela é exclusivista, porque só vai ter salvação quem realmente se arrepender de seus pecados e entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo. Aleluia. Mas tem muita igreja que está aceitando qualquer coisa que entra. Glória a Deus. Aquela velha história, entra como estágio e continua assim. Aleluia. Então, irmãos, se te caluniarem, não se preocupa, seja feliz, seja bem-aventurado. Jesus falou que ser bem-aventurado aqueles que são oprimidos, que são perseguidos, que são caluniados, porque você vai herdar o reino dos céus. Uma coisa melhor para a gente está lá, o nosso futuro é lá. Aqui é passageiro, aqui é passageiro, aqui nós estamos de passagem, nós somos como peregrinos nessa terra, nós somos exilados. Mas nós vamos voltar para a nossa terra, para o nosso lar. Cristo está voltando. Ele vem buscar a sua igreja, não vai tardar. É só nós olharmos. O mundo que nós vivemos hoje, Jesus não tarda a voltar, igreja. Permanecemos firmes. Permanecemos atentos. Porque a glória dele está vindo. Jesus está chegando. A trombeta vai tocar a qualquer momento, pode ser hoje. Eu posso não terminar aqui. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Santo Deus, aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Então, meus irmãos, esse conjunto de bem-aventuranças que nós falamos aqui são as características daqueles que passaram pela metanoia, daqueles que tiveram o seu coração transformado, o seu coração quebrantado e refeito para Jesus, aquele que deixa o seu coração somente para Ele, a sua coração é voltada somente para Ele, aquele que é manso de coração, aquele que é misericordioso, aquele que leva a palavra de salvação, a palavra de pacificação, a palavra de paz. Aleluia! E aquele que passar, que tem isso, que passar pela metanoia, e ele vai vencer, e será considerado vencedor, e terá o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 3, versículo 5. Oh, glória, aleluia! E no final, o que acontece? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, nos diz: dada a ordem, com voz de arcanjo ressoa a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, depois de nós nos vimos, seremos arrebatados
Cristo venceu o mundo, Ele falou: no mundo tereis aflições, mas não tereis, mas eu venci o mundo. Ele está conosco, Ele vai nos guiar, Ele vai nos guardar, igreja. Aleluia! Toda essa perseguição no final vai valer a pena, por quê? Porque Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estaremos no céu, ceando com Ele. Amém? Amém, Senhor.